Olá, este é o Psicanálise em Foco e hoje nós vamos falar sobre o luto. Quando nós falamos do luto, existem 5 fases do luto. A primeira fase é a fase da negação, aquela em que o sujeito tem dificuldade em entender e aceitar aquilo que aconteceu. Pode ser a perda de um ente querido, como também o término de um relacionamento. A segunda fase é a fase da raiva, aquela que nada faz sentido para o sujeito, aquela em que ele culpa alguma pessoa ou culpa ele mesmo por aquilo que aconteceu. Por exemplo, na morte de um ente querido, ele pode culpar o médico, pode culpar uma outra pessoa. No término de um relacionamento, ele vai jogar a culpa para uma outra pessoa. A terceira fase é a fase da negociação, aquela em que o sujeito negocia emocionalmente com ele mesmo constantemente. Eu poderia ter feito algo diferente, eu poderia ter agido um pouco antes de maneira diferente, eu poderia ter começado o tratamento daquela pessoa de maneira diferente, eu poderia ter prestado mais atenção nos detalhes, enfim, ele fica neste poderia constantemente numa negociação emocional, numa barganha. A quarta fase é a fase da depressão. Aquela em que o sujeito fica mais triste, ele começa a ter falta de apetite, tem falta de sono, ele fica mais triste, ele começa a perder um pouco do amor que ele tem à vida, e aí ele começa a se isolar mais e a ficar mais retraído, fica um pouco mais retido na sua vida e no seu canto, como diz o ditado. E a quinta fase? A quinta fase é aquela da aceitação, aquela em que o sujeito tem paz consigo mesmo e a partir daí ele começa a pensar no seu futuro, ele começa a fazer planos novamente para o futuro, ele começa a pensar novamente na sua vida, ele começa a entender as situações e ele então aceita que a vida precisa continuar. Se você conhece alguém e você está enfrentando também uma situação assim, procure um profissional, vá buscar ajuda para que você possa fazer um tratamento ou essa pessoa fazer um tratamento. Eu sou o Luiz Cláudio, psicanalista da LCR Psicanálise. Nosso telefone para contato, 43 99844 6637. 43 99844 6637. Até o próximo Psicanálise em Foco.